Olá, minha gente linda, graça e paz, como é que vocês estão, meu povo? Que alegria é estar aqui juntinho com vocês em mais uma oportunidade. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento, por estar aqui, e quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, que ajuda a fazer com que a nossa voz chegue em outros lugares, ajuda a nossa mensagem chegar em outros corações, e certamente Deus, ele recompensará. Por quê? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta para trás vazia sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Quando você faz a mensagem, a palavra de Deus ir mais longe, você pode ter certeza que o propósito para o qual ela foi enviada vai atingir o alvo, e você pode ter certeza que você contribuiu para isso e fez parte disso. Por mais que você não está aqui desse lado, anunciando, falando, certo? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Finalmente uma live. Meire, um abraço para você. Obrigado, viu? Voltando aqui. Eu quero falar sobre um assunto muito importante. Em Provérbios 23 e verso 7, o nosso querido sábio Salomão escreve dizendo que assim como o homem pensa, assim como o homem imagina, assim como o homem imagina em sua alma, assim é. Assim ele é. A alma está ligada ao campo da nossa mente. Assim como o homem, assim como a mulher pensa, imagina na sua cabeça, na sua mente, assim é. Para quem não sabe, eu sou formado em psicanálise clínica. Eu já estou atendendo aí há mais de 4 meses pessoas do Brasil e do mundo, graças a Deus. E no nosso consultório, nos atendimentos, eu atendo online. Eu sempre trago a informação muito importante para as pessoas, que para o nosso cérebro tudo é real. Isso são vários estudos para chegar a essa conclusão. Assim como você imaginar na sua cabeça, para o seu cérebro é real. É por isso que pessoas ansiosas, elas sofrem muito. Porque a ansiedade é exatamente pensamentos acelerados, pensamentos a respeito do futuro, pensamento a respeito do amanhã. E uma mente ansiosa constrói muitas imaginações na cabeça, muitas imaginações na mente. E para o cérebro do ansioso é real. É como se realmente estivesse acontecendo. E o corpo daquela pessoa já sofre. E às vezes, quando chega no dia, quando chega naquele mês, quando chega naquele ano, quando chega naquele momento, tudo aquilo que aquela pessoa, aquela mente ansiosa imaginou, pensou, pode ou não acontecer. E mesmo que não aconteça, o corpo daquela pessoa sentiu todas as consequências, todas as sensações, como se realmente tivesse acontecido, por conta que assim como o homem pensa, assim como o homem imagina em sua alma, assim é. Assim como o homem pensa, assim como o homem imagina na sua mente, assim é. Assim é. Eu tô percebendo que tem pessoas olhando e preocupadas com o meu cabelo. Gente, foco aqui no conteúdo.
Foco aqui no que está sendo falado. Não perca a oportunidade. Não perca. O cabelo está assim porque é assim que eu gosto. É assim que me faz bem e faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Certo? Voltando aqui para o conteúdo. Vamos lá. Quando Davi... Quem conhece a história de Davi? Quando Davi ele foi até o campo de batalha, amando do seu pai, trazer notícias para ele, como estavam os seus filhos, os irmãos de Davi na batalha. Quando Davi ele chegou ali, ele se deparou com uma situação que estava causando medo, tanto aos irmãos dele, como todo o exército de Israel. E que situação era essa? Um homem chamado Golias, gigante, que fazia parte do povo filisteu. Esse gigante, esse homem, esse Golias, estava desafiando o exército de Israel. E o desafio era para que fosse escolhido um homem no meio do exército de Israel para lutar contra ele. Se esse homem conseguisse vencê-lo, todo o povo filisteu, como o exército, iria servir a Israel, iria ser escravos de Israel. Mas se Golias vencesse esse homem, se Golias conseguisse matar esse homem, todo Israel seria escravo do povo filisteu. Esse desafio estava causando medo no exército de Israel, por conta do tamanho daquele homem, por conta da história daquele homem. Era um homem que já vinha de um histórico de muitas guerras. Era um homem que apenas com a sua presença já causava pavor, já causava medo. Até que Davi chegou ali. E é por isso que é muito importante mesmo, você estar conectado com o seu Criador e conectado com você mesmo. Quando Davi ele chegou ali, ele ouviu a afronta de Golias, o desafio de Golias. E Davi, por estar conectado com Deus, com seu Criador, Davi ficou indignado. Davi diz: quem é este homem? Quem ele pensa que é? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? É muito importante a gente estar conectado com o nosso Criador. Estar conectado com Deus. Muitas vezes, nós não conseguimos ter um relacionamento profundo com Deus Pai simplesmente porque nós não tivemos boas referências de paternidade. Porque quando você nasceu, você não sabia nada sobre mundo, sobre pessoas, sobre como funcionava as coisas. Muito menos você sabia sobre Deus ou sobre o diabo. A pergunta é: como o seu pai te tratava? Sua mãe? Como foi as primeiras referências de paternidade que você teve? Quais foram as primeiras referências de paternidade que você teve? Existem pessoas que tiveram uma infância muito dolorosa, aonde o pai era muito fechado, o pai era muito rígido, o pai ele era muito assim. Principalmente
na época dos antepassados, lá atrás, a educação era muito rígida. As crianças, elas viviam pisando em algodão para não apanhar, para fazer a vontade do pai, porque se não fizesse a vontade do pai, elas seriam punidas. Talvez isso aqui é apenas uma informação, porém é tão profundo que vocês não têm noção. Imagine uma criança que não sabe nada como que funciona o mundo, não sabe nada como funciona. Obrigado, dona Carmen, gratidão, Deus abençoe pelo apoio, viu? Tá vendo, gente? Quando manda estrelas, aparece esse bonequinho aqui. Obrigado, dona Carmen. Imagine uma criança que está em pleno desenvolvimento, em plena descoberta como que funciona o mundo. E olha só como é apresentado esse mundo para elas. Eu preciso agradar o meu pai, obedecer o meu pai, porque se eu não obedecer, serei punida. Se eu não obedecer, serei punido. Vou apanhar. Existem muitas pessoas que hoje enxergam Deus da mesma forma que enxergava o pai lá atrás. Muitas pessoas que enxergam Deus como um pai rígido, como um pai que pune, como um pai que bate, como um pai que só vai amá-la se ela obedecê-lo, e por aí vai. Eu quero dizer para você que Deus ele vai muito além. Deus ele vai muito além da perspectiva que você tem dele. Obrigado, Lu, gratidão. Deus vai muito além. Quero dizer para você que Deus não é esse pai que pune, esse pai que é rígido, que é ogro. Não, de forma alguma. O próprio pecado, a própria desobediência do homem é a própria punição. Deus não tem nada a ver com isso. Se uma pessoa ela comete uma desobediência, a própria desobediência da pessoa que vai puni-la. São as consequências. Não é que Deus está punindo. Não é que Deus pegou uma pessoa que desobedeceu, colocou ele num pedaço de madeira, pegou um chicote, bateu. Não. Não. E é por isso que algumas pessoas têm um certo bloqueio. Um certo bloqueio para se relacionar com Deus. Porque está transferindo para Deus, projetando em Deus, uma referência de paternidade que ela teve lá da infância. Deus, Ele te ama. Ele te ama muito. E Ele sempre está no mesmo lugar, com as mãos estendidas, com muito amor, para te levantar. Para poder te erguer. Para poder te levantar do chão. Para segurar na sua mão. Então é por isso que algumas pessoas têm um certo bloqueio para se relacionar com Deus como Pai. E eu deixo essa pergunta aqui para você. Quem é Deus para você? Existem alguns filhos de Deus
que quando desobedece, quando erra, quando falha, elas sentem que elas não serão aceitas por Deus. Porque ficou registrada na cabecinha dessas pessoas lá atrás, lá na infância, que elas só seriam celebradas, valorizadas se elas obedecessem. Porque todas as vezes que ela desobedeceu, ela foi punida, arrasaram com ela, como palavras, você só dá trabalho, você só me faz sofrer, você é a vergonha da família. Só que Deus não é como os seus pais, os seus criadores, não. Jesus, uma certa vez, ele diz: vinde a mim, todos vocês que estáis cansados. Vinde a mim, todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor, ele quer aliviar, o Senhor, ele está chamando, o Senhor está convidando. Davi, ele se relacionava com Deus. Davi, ele tinha uma conexão com Deus. E quando você tem uma conexão com o teu Deus, você sabe muito bem o que você... Obrigado, Lu, gratidão mais uma vez. Você sabe o que você merece viver. Você sabe o que você pode aceitar ou não. Davi sabia que aquela afronta ao exército do Deus vivo não era aceitável. É por isso que ele se indigna e ele diz: quem é este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que é para falar desse jeito? Cuidado. Cuidado. Para não ficar aceitando o inaceitável. Davi também, ele tinha uma grande conexão com ele mesmo. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia aqui, na mente. Ele sabia quem ele era em Deus. Porque quando ele se dispõe a lutar, ele foi desmotivado. O próprio rei Saul disse para ele: você não pode lutar. Você não pode lutar contra este homem. Porque este homem, ele é um homem experiente, você é apenas um menino. Mas Davi, ele sabia quem ele era em Deus. Ele até disse para Saul experiências que ele teve no campo enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. O urso que ele matou, o leão que ele enfrentou. Muitas vezes, e aqui eu vou contar a história da águia e das galinhas, que é muito linda, muito inspiradora. E eu queria tanto que essa live chegasse, gente, vocês não têm noção, a milhões de pessoas. Infelizmente, as redes sociais não estão ajudando esse tipo de conteúdo hoje. Talvez se eu tivesse aqui sem camisa, só de cueca, talvez teria muitos comentários, porque hoje vocês sabem que a maioria das pessoas que estão aí na mídia só sobrevive na base da polêmica. E isso é uma inversão de valores que está dentro da sociedade. Porque na polêmica chove de comentário, tanto negativo, tanto positivo, e aí vai dando ibope, engajamento para um conteúdo que não agrega em nada. A história das galinhas é o seguinte: um certo fazendeiro, ele criava galinhas em sua fazenda, quando um belo dia apareceu ali na sua fazenda um filhotinho de águia. E aquele fazendeiro
na sua pequenez de conhecimento, ele achou que aquele filhotinho de águia era um pintinho, era um filhotinho de galinha. E ele pegou aquele filhotinho de águia, levou até o puleiro e deixou ali. Só que algumas galinhas começaram a bicar ele, até que uma galinha o adota, permite que ele fique debaixo das suas asas, e aquele filhotinho de águia foi crescendo junto com essa galinha. Onde a galinha ia, ele ia, onde a galinha comia, ele comia. A forma que a galinha andava, ele foi pegando as referências, ele foi andando como a galinha. E aquele filhote de águia foi crescendo, 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 crescendo. E começou a crescer mais do que as galinhas. Até que apareceu por ali um especialista em aves, em animais. E ele ficou deveramente admirado, ele ficou. E ele bate na porta daquele fazendeiro e pergunta: eu queria saber como é que o senhor conseguiu criar uma águia no meio das galinhas? Obrigado, Maria Nascimento, gratidão. Como é que você conseguiu? Como é isso? E aquele fazendeiro responde aquele especialista dizendo: olha, não tem nenhuma águia. O especialista apontou com o dedo e disse: aquela ali é uma águia. Mas não é águia, é uma galinha de qualidade. E aquele especialista chamou o fazendeiro até o puleiro e disse: olha, aquela ali é águia. Águias podem voar. Quer ver? Ele foi lá, pegou a águia, jogou a águia para cima. Mas a águia não voou. Ela voltou para o meio das galinhas no puleiro. E aquele fazendeiro disse: eu falei para o senhor que não é águia, é uma galinha de qualidade. Aquele especialista voltou para casa, ficou a noite toda pensando, voltou no outro dia bem cedinho, o sol não tinha nem saído. Ele bateu na porta daquele fazendeiro e disse: eu vim aqui, eu quero mostrar e provar para o senhor que o senhor cria uma águia no meio das suas galinhas. Ele pegou aquela águia, levou até o topo do celeiro, e ali ele disse para aquela águia: você não nasceu galinha, você nasceu águia. Fizeram você acreditar que você é uma galinha. Ensinaram você a andar como galinha, comer como galinha, pensar como uma galinha, mas você não é. Você é águia. Dentro de você existem habilidades que você ainda não conheceu, que você não teve acesso. Você pode voar. E naquele momento aquela águia começou a abrir as asas bem devagarzinho. Bateu as asas e voou, e nunca mais voltou para aquela realidade que ela estava vivendo. Ela foi viver um novo tempo. Aquela águia, ela estava sendo o resultado do ambiente onde ela cresceu. E ela não estava conseguindo acessar todas as habilidades que havia dentro dela. Aquela águia estava desconectada do verdadeiro eu autêntico e da verdadeira essência dela, da verdadeira identidade. Se você tivesse noção do quão grande você é, quantas habilidades Deus tem colocado dentro de você, quantos talentos. Só que às vezes o ambiente onde a gente nasceu, cresceu, se desenvolveu, fez com que nós desconectássemos de nós mesmos e assim impedisse que nós viéssemos acessar todos os talentos e habilidades que Deus colocou dentro de cada um de nós. É por isso que eu amo o meu trabalho.
Porque o meu trabalho, ele é muito lindo. É ajudar pessoas a se conectar com a verdadeira identidade delas. Quem sabe até aquele momento aquela águia tinha uma crença limitante. Quem sabe aquela águia olhava outras águias voando no céu e pensava, nossa, nunca que eu vou ser como elas. Aquilo lá é só para elas, não é para mim. Quantas pessoas estão aqui e têm esse pensamento de que isso não é para mim, isso só é para o Marconi, isso é só para Maria, isso é só para o João, isso é só para Luana, isso é só para fulano, para ciclano. Imagine se Davi não tivesse conectado com ele mesmo, com a verdadeira identidade dele no Senhor. Ele iria dizer, iria pensar, isso aí não é para mim não, lutar contra esse homem, isso não é para mim não, isso aí é para o João. Isso se chama crença limitante. Agora, quando você se conecta com você mesmo, com você mesma, você vai descobrir as habilidades, os talentos, a força, a capacidade que Deus já colocou dentro de você. E antes, outrora, você pensava que era incapaz, que você não conseguia. Que qualquer pessoa que chegava para você e dissesse, olha, você não consegue, isso é muito grande, isso não é para você, você desanimava, você parava, você não ia para frente. Hoje, depois de conectar-se com você mesma, com você mesmo, você vai bater a mão no peito. Isso não é arrogância, isso não é egocentrismo. Isso se chama conexão com você mesma. Consciência de quem você é em Deus. Porque Deus, ele tem grandes coisas para a sua vida. Mas não depende só de Deus. Deus, ele queria. Deus, ele tinha a vitória para o seu povo. Deus, ele queria a vitória para o seu povo. Mas precisou de um homem chamado Davi. Um menino. Imagine se Davi não tivesse conectado com Deus, não tivesse conectado com ele mesmo. Imagine se Davi dissesse, não, isso aí não é para mim não. Eu não consigo. Eu sou pequeno. Eu sou incapaz. Eu não tenho condições. A vontade de Deus não ia se cumprir por intermédio de Davi, mas Deus é poderoso para poder levantar outra pessoa. Porque aquela situação era uma situação que envolvia não só Davi, mas envolvia o povo de Israel, era uma situação política. Agora eu estou falando sobre vida individual. Existem coisas na sua vida que Deus quer fazer, mas depende de você também. Quantas pessoas estão aqui bloqueadas? Quantas pessoas estão aqui e carregam crenças limitantes? Quantas pessoas estão aqui e não conseguem prosperar, não conseguem lidar com os problemas, não conseguem enfrentar os gigantes da vida? Quantas pessoas estão viciadas, não conseguem vencer o gigante do vício? Quantas pessoas? E Deus, ele diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. O nosso querido apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos dizendo, não vos conformeis com esse mundo. Esse mundo vive no automático, procurando sobreviver um dia após o outro, ancorando naquilo que o cérebro encontrou, uma forma de compensar faltas. É por isso que a gente vê pessoas viciadas na bebida, no álcool, nas drogas, na prostituição e por aí vai.
vício em trabalho, em compras e por aí vai, porque tudo isso traz um ganho, compulsão alimentar, porque tudo isso traz um ganho momentâneo. A curto prazo e a longo prazo traz grandes consequências. Consequências ruins. O meu trabalho é ajudar essas pessoas a encontrar as raízes das faltas que carregam dentro de si. É mostrar para essas pessoas as crenças limitantes que foram desenvolvidas a partir do ambiente onde elas cresceram. É ajudar essas pessoas a se conectar com elas mesmas e com o seu Criador. É descobrir os talentos e as habilidades que o próprio Deus colocou dentro delas. É ajudá-las a encontrar o seu propósito de vida. Com isso, a autoestima aumentará, a vida ficará mais leve. Ajudar essas pessoas a lidar com os problemas que todos nós temos. E eu estou aqui. Eis-me aqui. Para ajudar. Eis-me aqui. Eu atendo de segunda a sexta, das 10 da manhã às 22 horas da noite. Atendo qualquer pessoa do Brasil e do mundo. Através do celular, online, vídeo chamada. Então entre em contato conosco se você precisa. A não ser que você queira continuar vivendo da forma que está. Esperando cair alguma coisa do céu. Acontecer algo mirabolante. Deus quer usar você. Para aquela situação política, Deus usou Davi. Mas na tua vida, Deus quer usar você. É você o responsável. A responsável. Deus quer usar a sua mão. Deus quer usar a sua vida. Para que você possa experimentar. Como escreveu o nosso querido apóstolo Paulo, e eu complemento o que ele disse. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês venham a poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou deixar aqui no final da transmissão o número do nosso consultório. Não adie mais. Coloque como prioridade na sua vida o autoconhecimento. Coloque como prioridade na sua vida você. Cuide de você. Cuide da sua mente. Conheça você. Vou deixar o número aqui do nosso consultório aqui embaixo. O link. Só você clicar, você vai direto para o WhatsApp do consultório. Você primeiro vai falar com o Vitor, o nosso atendente. Ele vai passar todas as informações para você. E vai ser um prazer ouvir, te acolher e te ajudar. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores. A Rosiane Flores. Obrigado, querida. Quero agradecer também. Quero agradecer a Lorena Soares. Obrigado. A Maria Nascimento. A Carmen. A Lucilene. Vocês são bênçãos de Deus. Obrigado pelo apoio. Obrigado por enviar estrelas, apoiar o nosso trabalho. Obrigado, 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 obrigado. Isso mostra que vocês reconhecem a importância, a riqueza do conhecimento, do conteúdo que a gente passa aqui para vocês. Tá bom? Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.